Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da autodefesa espiritual, da autodefesa física e da autodefesa psíquica também. Então, hoje eu quero falar para vocês algumas técnicas de autodefesa e também algumas prevenções, né, para que você acabe se esquivando disso tudo, tá bom? Então, vamos lá, para que a gente possa analisar um pouco melhor essa dinâmica de autodefesa psíquica, espiritual ou até mesmo física, né? Eu queria começar falando sobre a questão dos casos leves, né? Então, quando a gente sente que tem algum desses casos de influência espiritual, né, de cunho leve, que eu acabei de falar para vocês alguns exemplos, né, de tipo energias sutis, algumas sensações, percepções de interferências externas, olho gordo, né, inveja, às vezes alguma coisa quebra na sua casa, né, coisas assim, isso são sinais de que talvez alguém ou alguma força esteja ali emanando essa vibração para você, tá bom? Então, quando você tem isso, você sente essas sensações, né? É importante nós fazermos uma higiene mental em primeiro lugar. Então, você deve observar que quando alguma interferência começa a vir, ela vem primeiro em nível espiritual e aí ela vem no nível mental. E é ali que você deve ter uma sagacidade para observar os seus pensamentos. Por quê? Quando a gente começa a pensar abobrinha, pensar besteira, pensar coisa que não existe, criar paranoia, né, na nossa cabeça, isso provavelmente é uma pequena manifestação de algo que ou está no seu subconsciente, você mesmo está trazendo aquilo à tona, ou é essa interferência que eu me referi antes, tá bom? Então, para esses casos leves, é interessante fazer uma higiene mental, né? Ou seja, mudar o foco do seu pensamento. E é por isso que muitas pessoas, quando estão meio estressadas, né? Quando estão meio ansiosas e tudo mais, elas descontam na alimentação, ou elas descontam fazendo alguma coisa que libere dopamina para elas, porque o cérebro muda o foco, né? Ele vai ir para aquela atividade. Tem gente que vai fazer compras, né? Vai no shopping gastar dinheiro e tudo mais. Então essas fugas, elas não são saudáveis, mas a gente deve direcionar o nosso foco para sim coisas que possam fazer essa higiene dos pensamentos. Seja você fazer uma atividade, né, que exija a sua atenção, você cozinhar alguma coisa, talvez seja uma boa, né? Fazer algum processo artístico ou alguma leitura um pouco mais focada ali, que você para assim, ó, chega de tudo isso que eu tô pensando, eu vou focar aqui nisso aqui que eu tô fazendo, e aquilo vai provocar, né, um direcionamento do seu foco seletivo, fazendo com que você às vezes até esqueça essas paranoias, esses pensamentos, né, que estão te obsediando muitas vezes. Outra coisa é você fazer as ditas afirmações positivas, mas aí eu quero fazer uma ressalva aqui, né, porque não, isso é para casos assim, ó, leves, para você tentar sublimar um pouco a sua vibração, mas fazer afirmações positivas, sabe? Eu sou capaz de executar tal tarefa, eu tenho coragem, eu sou uma pessoa amorosa, sabe? Tentar, através das afirmações, sublimar um pouquinho esse estado, às vezes, que está no medo, na raiva, né? Está nessa vibração mental que não é a adequada. Também, outra coisa, né, que a gente pode fazer é entrar em contato com água corrente, para casos leves, para coisas assim bem sutis ou para essas questões mais internas até, né, de pensamentos em si que estão travados. É interessante entrar em contato com água corrente. E aí, se você não tem rio ou cachoeira por perto, né, ou mar também, você pode ligar o seu chuveiro, né, toma um banho, talvez com água um pouco mais gelada para ser mais natural, porque isso vai te trazer um pouco mais para a presença, né? Quando a gente entra em contato com essa água, existe uma descarga de íons, da mesma forma quando você entra em contato com a terra, né? Mas você também é lavado disso daí, dessas emoções, desses pensamentos. Então é interessante fazer isso em casos leves, tá bom? Também existe essa ideia de aterramento, né, em meio à natureza, ou seja,
senta um pouco na grama, né? Entra em contato com a terra, vai mexer em umas plantinhas, numa horta, em alguma coisa assim, sabe? Entre em contato com a natureza, com a terra, porque isso nos traz para a presença e faz essa higiene mais sutil do nosso campo espiritual e do nosso campo psíquico também. Outra questão muito legal que muitos hermetistas, alquimistas e cabalistas fazem é usar de amuletos, né, para a proteção. Então, quando a gente sente que tem uma obsessão leve, assim, um caso bem leve, bem brando, né, é interessante também ter alguns amuletos para você se proteger. E aí é lógico que esses amuletos por si só eles não fariam muita coisa, né, a não ser que você consagre essa ferramenta. Mas você pode usar pedras específicas para determinadas funções. Você pode usar também amuletos, até essa ideia das ervas, né, que depois eu vou falar um pouco sobre banhos e tudo mais, mas você manter por perto algumas plantas, né, uma espada de São Jorge na porta da sua casa, por exemplo, ela tem grande potencial de barrar essas energias quando você entra dentro da sua casa, por exemplo. Né? Outras coisas por exemplo, um pergaminho com alguma reza no batente da sua porta, como os judeus fazem. Mas como eu falei, o amuleto por si só, ele só vai funcionar, lógico, se você tiver fé suficiente naquilo, aquilo vai funcionar de alguma forma. Ou se for uma pedra ou uma erva, já tem a sua função independente da sua fé. Mas no caso, por exemplo, desse colar aqui, que é uma estrela de 6 pontas, eu botei alguns nomes mágicos nele, né? Porque eu sei que esses nomes hebraicos eles têm algumas funções específicas. Então eu fiz isso e fiz uma consagração, e aí sim que eu sinto que ele pode me trazer esta proteção de fato, tá bom? E outra coisa é você orar, você rezar também, né? Então você orar é simplesmente você fazer então a sua conversa com a divindade, com Deus, né? Com aquilo que você acredita de fato, né? E ter esse momento um pouco mais íntimo com esta força para que você possa pedir essa proteção, livramento, né? Livra-me, Senhor, de todos os males. Reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, alguma coisa assim. Faz uma oração, né, para quem é cristão, por exemplo. Ou se você segue uma linha talvez mais hinduísta, existem mantras de proteção, né, e tudo mais. Então, você fazer esses rezos, essas orações, esses mantras, isso tem poder de te tirar também desse estado um pouco denso, um pouco turvo que talvez você esteja, tá bom? Outra coisa, agora vamos para os casos um pouco mais intensos, tá bom? E aí, em casos mais intensos, a gente entende isso como justamente alguém que fez alguma feitiçaria, alguém que te botou teu nome na encruzilhada, né, que é alguém que está fazendo amarração contigo, coisas realmente um pouco mais fortes, assim, que são até perigosas, né, para quem está nesse caminho. Mais perigoso para quem não está, né, mas para quem está também. Então, para essas situações mais cabeludas, assim, ou até mesmo se você fez um ritual e não deu certo, e você sentiu que aquilo abriu um portal e abriu vários obsessores na sua vida, várias energias desviadas que às vezes acontece também, é interessante você fazer, em primeiro lugar, um banho de ervas, né? E lembrando que banho de ervas se faz da cabeça para baixo. Eu já fiz da cabeça inteira, banho de ervas, de sal grosso também, e fiquei super tonto, não deu certo. Então realmente não é misticismo isso, é algo que pode-se dizer que é comprovado, né? Faça da cabeça para baixo, tá bom? Que a cabeça é o teu centro de contato com a coroa, né? Com as forças mais elevadas, né? Então existem ervas que são de descarrego e ervas que são para energização. Lembrem-se disso, tá? E esses banhos, lembrando que você toma o seu banho normal, lava a cabeça, corpo e tudo mais, né? E aí você faz o banho com o chuveiro desligado, você faz o banho do pescoço para baixo,
tá bom? E aí você deixa aquela água ou deixa o sal grosso um pouco no seu corpo e se seca só assim, não esfrega muito a toalha, sabe? Só apalpa ela mesmo para tirar o grosso ali e deu. Deixa assim. Então, outra ideia, além desses descarregos, nós temos a questão dos passes, né? Passes ou o próprio descarrego, por exemplo, de terreiras ou de casas mais espíritas. Então, se você não tem talvez uma maestria, seria legal você procurar um centro de umbanda, um centro espírita que possa te fazer esse descarrego, de preferência alguém que não cobra para fazer isso, porque normalmente quem cobra para fazer isso, aí prende a pessoa e fica num trabalho eterno. Eu particularmente não sou a favor de trabalhos que são cobrados, mas sim dessas caridades que tem em todos os lugares do Brasil, né? E que podem sim te trazer este livramento, né, dessa força um pouco mais intensa que pode estar em cima de você. Outra coisa que é uma técnica cabalística super antiga e que todo mundo já fez algum dia, né, mas que a gente não sabe que vem da Cabalá, é a gente simplesmente acender uma vela, né, num altar ou até em algum espaço provisório que você fez ali na sua casa, né, e tudo mais. Você acende aquela vela, ancora ela bem e chama pelo seu anjo da guarda, né? Quem nunca fez isso? Quem nunca rezou a oração do anjo da guarda, né, quando criança e tudo mais. Então, o anjo da guarda, ele é uma ideia de eu superior ou de mestre interior que vem para te resguardar. Então, é interessante chamar o seu anjo da guarda, sim. Existe esse negócio de anjo da guarda, de fato, não é historinha, não é misticismo, isso existe e ele está aí para te ajudar, só que você precisa chamar por esse anjo da guarda. Então, né, acende uma vela, faz uma oração e aí chama este anjo para o teu campo para te trazer estas benesses, assim por dizer, e te trazer esses livramentos, te trazer, né, toda essa cura ou o que quer que seja para o seu campo ali que você está precisando naquele momento, tá bom? Outra coisa é você pedir a proteção, né, da mesma forma, acende uma vela e tudo mais, para uma egrégora de luz. Ou seja, se você sintoniza com os mestres ascensos, por exemplo, é pedir esta proteção para a egrégora dos mestres ascensos. Se você sintoniza com alguma ordem, é pedir esta proteção, né? A própria Rosa Cruz, eles têm todo um movimento de orações que eles fazem como se fossem correntes de orações. Eu sei que alguns locais cristãos também têm essas correntes de orações. Tudo isso são egrégoras, né? Que vão te ajudar a sair, talvez, de um estado mais denso de vibração para um estado mais elevado. Mas é importante, volto a reiterar isso, você tem que pedir, você tem que solicitar este amparo espiritual, porque de outra forma aquilo não vai vir assim do além, de graça, né? De graça vem, mas do além, que eu quero dizer assim, sem mais nem menos, você tem que pedir realmente para esta egrégora. Outra coisa interessante é pedir, né, para algum anjo específico. Por exemplo, você quer a justiça divina, chama por Samael. Você quer a cura para alguma doença, chama por Rafael. Você quer uma mensagem de Deus, chama por Gabriel. Você quer o ordenamento da espada da lei na sua vida, né? Chama Micael e por aí vai. E agora eu quero falar um pouquinho como que a gente se previne, né? Para que não aconteça esse tipo de coisa, para que a gente não precise literalmente fazer essas proteções ou esses despachos ou essas coisas mais fortes, né? Como que a gente se previne para que não chegue nenhum mal-olhado, que não chegue nenhuma casqueira dessas, que não chegue nenhum obsessor na nossa vida, né? Para prevenções, então. Primeira dica, que é a mais fundamental de tudo isso que eu falei até agora, o que eu vou falar nesse momento é o principal para você ter uma autodefesa psíquica ou uma autodefesa espiritual, que é você
manter a sua frequência elevada, manter a sua conexão com o divino, manter a sua vida em ressonância com algo maior, né? Porque o poder da macumba está no medo do macumbado, né? Ou está na frequência do macumbado. Então, nenhuma macumba, nenhuma feitiçaria, nenhuma magia negra, nenhuma coisa densa, mal olhado, olho gordo, qualquer coisa que façam para você, vai pegar em você se você estiver numa frequência acima daquilo. Então, trabalhe, né? Faça seus trabalhos espirituais, faça suas orações diárias, medite bastante, né? Se autoconheça a ponto de você não fraquejar, não sair do caminho, né? Não ficar tendo uma vida dupla, que eu falo, né? Servindo dois mestres, que é a pessoa que uma hora tá lá rezando e daí logo em seguida vai pro bar, bebe todas, fala um monte de merda, faz um monte de cagada na vida, tem atitudes erradas, né, e tudo mais. Então, essa pessoa está bem suscetível a qualquer coisa, né, principalmente porque vai em locais que são carregados, né, dessas energias. É importante você fazer esses movimentos, tá bom? É importante você prestar atenção e nunca se estagnar, né? Nunca ficar naquele estado de latência, de não fazer nada, sabe? Mas sempre fazendo a roda girar. A roda espiritual, ela precisa girar, tá bom, minha gente? Então, por hoje seria isto.